Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. E vamos ler desde o verso 41. Lucas 20, 41. Até o capítulo 21, verso 4. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ainda vamos a um texto paralelo, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 22, verso 41. Mateus 22, 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos reunidos diante do Senhor, em nome de Teu Filho, na expectativa da instrução, iluminação, alento, consolo, admoestação do Teu Espírito Santo. Que Ele mesmo tome as Escrituras nas Suas mãos e as interprete para os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra é, em si mesma, viva e eficaz. E carecemos dela mais do que do pão. Por isso te pedimos que o Senhor use esse tempo de comunhão com Tua palavra aberta para lavar nossos pés e nos apresentar a Ti, adequados, para prosseguirmos correndo a carreira que nos está proposta. Abre-nos, Senhor, te pedimos, os olhos do coração. Ilumina o nosso entendimento.
queremos ver do Teu ponto de vista. Assim nós nos confiamos a Ti, esperando de Ti toda a capacitação. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos recordar um pouco do que está acontecendo até aqui. Se você voltar uma folha da sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 20, quando nós compartilhamos essas duas primeiras grandes questões envolvidas aqui, no capítulo 20, versos de 1 a 8, a grande questão da autoridade de Jesus. Nós já partilhamos esse texto. E a questão dos versos 9 a 18, quando o Senhor julga severamente esse povo da aliança, que havia recebido do dono da vinha uma carga para o serviço na vinha que não era deles, mas haviam agido de uma forma completamente inadequada e até mesmo com desejo de possuir o que não era deles, a própria vinha. E nós vimos a seriedade dessa exortação do Senhor para esse povo. E na sequência desse relato, já foram também compartilhadas, essa questão dos versos 19 a 26, o tributo, veja aí. Também essa questão tremenda da ressurreição, mencionada nos versos 27 até o verso 40, esse assunto fundamental nas Escrituras. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Dizendo que Abraão, Isaque e Jacó, todos que partiram com aquela viva esperança mencionada em Hebreus 11, aqueles que como Abraão aguardavam a cidade que tem fundamentos, morreram na fé, palavras do autor de Hebreus, eles então estavam vivos e não mortos. Eles permaneciam vivos diante do Senhor. Irmão, que tema tremendo esse. Por isso que Paulo disse assim, eu prefiro partir e não entrar em um estado de latência até que o Senhor venha. Não foi o que ele disse. Eu prefiro partir e estar com Cristo. E mais que isso, ele diz, isso é incomparavelmente melhor do que permanecer na carne. Então, por isso, esse texto de Paulo em Filipenses 1, que estamos citando, e muitos outros, 1 Coríntios 15 é um capítulo inteiro sobre ressurreição. Então, vamos mostrar a maravilha desse assunto. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Mas quem são então os que vivem, os que estão diante dEle, já no gozo dessa presença dEle, mesmo que ainda não estejam na plenitude do que isso significa, porque ainda aguardamos, ou eles aguardam, os que já partiram no Senhor, aguardam esse último estágio, que é a redenção do nosso corpo. Como também a palavra é claríssima em nos afirmar a maravilha dessa verdade. Então, vamos ficar com toda essa conjuntura na nossa mente, porque os irmãos viram que o texto que começamos a ler no início diz, mas Jesus lhes perguntou, capítulo 20, verso 41. Então nós estamos numa sequência imediata, não é? Então se nós perdermos de vista o que aconteceu desde o capítulo 19, 45, na verdade, podemos citar, quando o Senhor entra no templo e realiza a purificação do templo, está aí, capítulo 19, verso 45. E numa sequência imediata, nós vemos o nosso Senhor num único dia, veja que dia exaustivo para o Senhor. E veja que dia valioso na sua jornada e no seu ministério nessa terra, irmãos. Temos dito que desde o capítulo 20, mais uma nota aí que os irmãos já a têm. Capítulo 20, verso 1, que inicia com, aconteceu que num daqueles dias, olha aí, capítulo 20, verso 1, até o capítulo 22, versículo 6. Nós estamos num único dia. Então, nesse único dia, o Senhor menciona esse assunto da autoridade dele. Ele é perguntado com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Que coisas? Entrar no templo, expulsar os cambistas, virar as mesas,
Dizia, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Imagine, qual outro profeta, podemos assim dizer, chamou esse templo de casa do meu pai? Salomão foi quem edificou esse templo, por exemplo, não é? Ele nunca chamou essa casa de casa do meu pai, nem Davi, muito menos, e nem nenhum dos profetas, e nem ninguém. Então, quando ele diz, não façam da casa de meu pai, o que ele está dizendo? Eu sou o filho de Deus. E esta casa é a casa dele, seria para ele. O que vocês estão fazendo com ela? Não é? Então, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Realiza a purificação do templo pela segunda vez, uma no início do seu ministério lá, e agora esta aqui no final do seu ministério. Então, é claro que eles ficam espantados. E eles perguntam, com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E já compartilhamos então esse texto, e vamos voltar nele hoje, você vai ver por quê. Na sequência, então, os lavradores que usurparam a vinha, mantenha isso. Ainda na sequência, a moeda que é levada a ele, a pergunta sobre o tributo e a impressionante resposta do Senhor, que já foi compartilhada. Dai a César o que pertence a ele. Sejam fiéis a ele, mas deem a Deus o que é de Deus. Então a questão da ressurreição, que já colocamos aqui, tudo isso aí é o pano de fundo do que nós lemos aqui no verso 41. E é aí que nós vamos então. Num contexto mais imediato, as duas passagens anteriores a essa que nós acabamos de ler para meditarmos hoje, olhe mais uma vez, é a do tributo, olha aí, e a da ressurreição. O que está acontecendo aqui especificamente, nesse contexto menor então? Primeiro, o Senhor sofre um ataque político. De quem é essa efígie? Assim ele respondeu que está aí. Não é de César? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque eles queriam pegar o Senhor de que maneira? Nós devemos, como uma nação que teme a Deus, eles pensavam, eles queriam encurralar o nosso Senhor assim. Nós devemos pagar tributo a César. O nosso dever como uma nação teocrática, a nação de Jeová, não é apenas com relação a Jeová, é correto que nós paguemos tributo a César? Veja como eles queriam encurralar o Senhor. Se o Senhor dissesse não, o que aconteceria? Ele seria acusado como de sedição, com relação ao domínio romano. Se ele dissesse sim, então ele atrairia todo o ódio da nação em direção a ele, como que se conformando ao jugo romano, ao qual eles estavam expostos. Então o Senhor não disse nem sim e nem não, porque essa não era realmente a resposta adequada. Ele disse, tragam a moeda de quem é essa efígie, dê a ele o que é dele, a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Que maravilhosa resposta. E então, o segundo ataque, compartilhado nos versos 27 até o verso 40, um ataque religioso. E já foi também partilhado, não quero entrar em detalhes aqui. Então, nosso Senhor sofre um ataque político, e responde a ele, e sofre um ataque religioso, uma questão religiosa, essa questão da ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição, não é? Havia uma divisão, até mesmo com respeito aos fariseus, os seus colegas, digamos assim, entre aspas, com relação a esse assunto, e nosso Senhor vai entrar agudamente nesse assunto e deixá-los sem palavras de novo, não é? Um ataque político e um ataque religioso. Agora vamos lá então para o texto. Verso 41 do capítulo 20, onde nós iniciamos. Primeira coisa, na própria divisão que temos, creio eu, na maioria das Bíblias, nós vamos ter duas seções, três na verdade, do texto que lemos no início. Nós temos uma primeira seção, dos versos 41 a 44. Veja, por favor, na sua Bíblia. E já vamos entrar nela. Nos versos 45 a 47, temos uma outra seção. Nosso Senhor saiu daquele tema de ser o filho de Davi e entrou nesse tema de advertência aos seus discípulos, censurando os escribas. Então, uma pequena outra seção. E temos uma terceira seção, que é essa que trata da oferta dessa viúva, paupérrima, segundo a palavra no texto original. Não apenas pobre, mas muitíssimo pobre, paupérrima. Então é mencionado aqui nos versos 21, de 1 a 4. 3 sessões. Vamos à primeira sessão e vamos ver por que ela foi colocada aqui por Lucas. Meus irmãos, primeira coisa importante. Essa questão envolvida aqui
quanto o Senhor ser filho de Davi, ele é que entra nesse assunto com essas pessoas, está diretamente relacionada àquela questão perguntada pelas autoridades, sacerdotes, escribas e anciãos, que são mencionados no verso 20. A pergunta foi: com que autoridade você faz essas coisas? A primeira. A segunda é complementar. Eles disseram: quem te deu tal autoridade? Para chamar esse templo de seu, ou casa de seu pai, e para fazer o que você fez. Rompendo toda essa ordem aqui, que seria a ordem deles, né? Lucravam com aqueles cambistas e etc. Tudo que os irmãos já sabem. Então eles fazem aquela pergunta: quem te deu esta autoridade? Me acompanha aqui. O Senhor não respondeu, não é? Ele disse: eu vou fazer para vocês uma pergunta. Se vocês responderem, eu digo com que autoridade eu faço. Então ele pergunta: o batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Texto que já vimos juntos. Maravilhosa questão do Senhor. Se eles dissessem dos homens, eles seriam apedrejados pelo povo, que considerava João um profeta. Se eles dissessem dos céus, o Senhor diria: por que vocês não acreditaram nele? Né? Porque tudo o que ele disse foi a respeito de mim. Ele é meu precursor. Ele preparou o meu caminho. Não é assim? Então eles sabiam que não podiam dizer nem do céu e nem dos homens, então ficaram quietos. Ou seja, eles foram desonestos. E como eles foram desonestos, então o Senhor diz: também eu não digo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Não é assim? Agora então vamos saltar tudo isso e vamos para esse texto dos versos 41 a 44. E observe comigo, amados irmãos e irmãs, o Senhor está voltando àquela pergunta que ele não respondeu, porque eles foram desonestos com ele. Aqui nesse pequeno texto, vamos examiná-lo com calma, ele está dizendo, sem que eles perguntassem nada agora, partiu do Senhor, ele está dizendo com que autoridade ele fazia essas coisas. A pergunta do início do capítulo 20. Qual era então essa autoridade? Vamos lá, ler de novo essa primeira sessão, com cuidado agora. Mas Jesus lhes perguntou, está vendo? Agora a iniciativa é do Senhor, não é pergunta deles, é pergunta do Senhor. Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Quando nós lemos o texto de Mateus 22, nós vemos que houve uma pergunta anterior a essa, do Senhor, que Lucas não registra, mas que Mateus registra. Você está lembrando qual é? A pergunta foi: que pensais vós do Cristo? Lembra? Algumas coisas importantes aqui, meus amados irmãos. Esse termo Cristo, os irmãos sabem, significa, no grego, ungido. A mesma palavra Cristo, ou ungido, no hebraico, qual é a palavra usada no Velho Testamento? A mesma palavra para Cristo, grego, ou ungido, no hebraico, qual é a palavra correspondente? Messias. Então a pergunta que o Senhor fez a eles, na linguagem deles, eles eram doutores da lei, não é? A pergunta que o Senhor fez é muito clara para eles, embora tivesse feito no grego. A pergunta do Senhor é: o que vocês pensam sobre o Messias? Veja essa pergunta. 3 anos ou 6 meses atrás, houve uma pergunta semelhante, feita pelo nosso Senhor, mas foi para os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Você se lembra dessa pergunta? Então Pedro, pela revelação do nosso Deus, ele diz, primeiro houve aquelas respostas, né? Uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias, etc. Mas Pedro então respondeu: tu és o Cristo, ungido, Messias, o Filho do Deus vivo. Agora aqui, o Senhor não fez a pergunta para os seus discípulos. Aqui o Senhor fez a pergunta para as autoridades. Então o sentido da pergunta é o seguinte: quais são as vossas expectativas a respeito do Messias? Essa é a pergunta. Irmãos, é uma pergunta que é uma espada no coração. Nosso Senhor, nós já falamos, Ele está nos últimos confrontos dele com as autoridades. A partir daqui, Ele vai se calar.
Aí nós vamos ter o cumprimento daquela profecia de Isaías 53, que diz que ele foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a sua boca. Então aqui o Senhor está terminando. Esse aqui é o último texto, em que ele contende com essas autoridades. E agora ele que chamou essa contenda. Nós vimos nos versos anteriores que ele foi chamado para a contenda, não é? Com que autoridade você faz isso? A moeda, devemos pagar tributo a César ou não? A questão da ressurreição, olha, um homem teve lá, uma mulher teve 7 maridos. Quando da ressurreição, quem será o marido dela? Não é? E tudo que já vimos. Eles indo em direção ao Senhor agora, para terminar o assunto e não haverá mais nenhuma contenda, o Senhor vai em direção a eles. Então agora a pergunta dele, repetindo, e buscando aí interpretá-la, parafraseá-la. Quando ele diz, que pensais vós do Cristo? Isso é Mateus que registra, Mateus 22. A pergunta então é, quais são as expectativas de vocês com relação ao Messias? Essa foi a pergunta. Vamos seguir. A segunda pergunta, paralela a essa, que então aqui está registrada por Lucas, certo? A primeira só Mateus registra. Lucas começa com a segunda. E a segunda é essa, olha lá. Verso 41. Jesus lhes perguntou. Então, segunda pergunta. Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Por que o Senhor faz essa segunda pergunta? Visto como, 42, o próprio Davi afirma no livro dos Salmos. Você não acha, antes de entrarmos aqui no cerne da questão, você não acha lindo o Senhor ter dito dessa maneira aqui? Ele não foi instruído em nenhuma sinagoga e por nenhum rabino. Mas ele vai fazê-los lembrar do livro dos Salmos. Você acha que Jesus lia a Bíblia? Você acha que ele aprendeu a ler, ensinado pelos seus pais dentro de casa ou não? Sim, claro que sim. Ou você acha que ele nasceu sabendo que ele tinha um chip na sua cabeça, porque ele era Deus? Então ele podia, desde a sua meninice, recitar todas as escrituras, como se estivesse gravado na sua mente. Isso não é vida de um homem, não é? Ele aprendeu a ler, ele estudou as escrituras, ele memorizou uma quantidade imensa de textos. Como nós sabemos? Hebreus 10 cita o Salmo 40, que diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Olha isso. Se refere à encarnação do verbo de Deus. Um corpo me preparaste. E daí? Ele continua assim, eis aqui estou eu. No rolo do livro. Qual que é o rolo do livro mesmo? O Velho Testamento. 39 livros. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. E dentro, olha isso, do meu coração está a tua lei. Assim foi o nosso Senhor Jesus. Então veja que lindo ele ser tão específico com o Salmo 110. Ele conhecia tão bem. Então entrar com essa segunda pergunta. A primeira, que pensais vós do Cristo? Já citamos. A segunda, como podem dizer vocês que o Cristo é filho de Davi? Visto que o próprio Davi afirma no livro dos Salmos. Que bonita essa citação, né? Partindo desse homem que conhecia realmente as Escrituras, que realmente conhecia as Escrituras do ponto de vista de Deus, que sabia que todas as Escrituras falavam dele próprio. E então ele vai lembrar que Davi escreveu o Salmo 110 e fez essa citação. Vamos lá, a ela. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui precisamos ir devagarzinho. Se esse texto foi extraído dos Salmos, e os Salmos foram escritos em hebraico, então como está lá no Salmo? Disse Yahvé, Jeová, ao meu Adonai. Por que é importante irmos a isso? Nós estamos vendo aqui que o Senhor fez a citação em grego, né? Mas ele fez a citação de um texto em hebraico, que essas autoridades conheciam muito bem. Então, nosso Senhor, levando-os a esse salmo, o que está escrito lá é, disse
Yahvé. Meus irmãos, quando os escribas, copistas da lei, por exemplo, escute isso, eles faziam cópias, então, para que mais sinagogas pudessem ser abordadas com cópias da lei, os pergaminhos, certo? Eles tinham uma caneta tinteiro especial para quando eles fossem escrever o nome Yahvé. Essa caneta era só para isso. Essa era a ideia deles, né? Porque eles consideravam esse nome, que certamente era, tão absolutamente sagrado, que eles não poderiam escrever o resto do texto com a mesma caneta. Havia uma caneta exclusiva só para escrever Yahvé. Porque quem é Yahvé para esse povo, a quem o Senhor está falando? Quem é Yahvé? Lembra como o Senhor se revelou a Moisés naquela sarça ardente, quando o Senhor pergunta o nome dele? Ele diz, eu sou o que eu sou. Yahvé é o Deus que faz aliança com o seu povo. A questão aqui é, com qual nação da terra, outra nação da terra, Deus fez aliança? Com nenhuma. A única nação da terra, nos tempos do Velho Testamento, é claro. Né? E nos tempos do Novo Testamento, com nenhuma também. A sua aliança é com a igreja. Né? Mas nos tempos do Velho Testamento, com qual nação o Senhor fez aliança? Exclusivamente com Israel. Então, para essas autoridades que estão aí confrontadas pelo Senhor, Yahvé é o Deus da aliança. É o Deus eterno, incriado, santo, perfeito, que fez aliança com um povo, e uma aliança inquebrável, inquebrável mesmo. Quando da vinda do nosso Senhor Jesus, ele ainda, Jesus o Messias, que aqui ele perguntou, o que é que vocês pensam do Messias? E então eles o rejeitaram e crucificaram. Na sua segunda vinda, ele dará uma revelação direta e pessoal ao remanescente que estiver vivo quando da vinda do nosso Senhor Jesus. Eles verão aquele a quem traspassaram e prantearão por ele. Então, vamos lá de novo. Disse Yahvé. Se Yahvé disse, irmão, está dito. É o Deus que fez aliança com seu povo. Agora, disse Yahvé ao meu Adonai. Então aí, Senhor e Senhor, como nós temos aqui na nossa tradução, não são as mesmas palavras. Disse Senhor ao meu Senhor. O texto hebraico é, disse Yahvé ao meu Adonai. Agora, o que significa Adonai? Se Jeová é o Deus que fez aliança exclusiva com seu povo, Adonai simplesmente significa Senhor soberano. Agora, olhe o que Davi está falando, então, para entender onde o Senhor quer chegar com essa tremenda pergunta. Se Davi, que escreveu esse salmo, ele disse que Yahvé disse ao meu Adonai. Davi está chamando esse segundo Senhor aí de meu soberano Senhor, meu Adonai. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Quem disse isso? Davi. Então o Senhor faz a pergunta, como é que Davi, ou como é que o Messias pode ser filho de Davi, se Davi o chama de o meu Adonai? Grande pergunta. Davi o chamou de o meu Senhor. Como pode ser ele filho de Davi? Então, vamos seguir, já voltamos nisso. Disse Yahvé, registre isso aí então, ao meu Adonai, meu Senhor soberano. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Por favor, não se perca aí. Pés de quem mesmo? Pés de Adonai. E quem que disse isso? Jeová, Yahvé, não é? Então agora aqui, irmãos, o grande tema é o seguinte. Mais tarde, um hebreu de Hebreus, chamado Saulo de Tarso, quando ele diz que era hebreus de Hebreus, em Filipenses 3, ele está dizendo, meu pai era hebreu e minha mãe era hebreia. Hebreu de Hebreus. Ele estava dizendo, o Saulo de Tarso, orgulhoso, né, da sua religião nacional. Ele dizia, meu sangue é puro. Minha mãe é hebraica, meu pai é hebreu. Sou hebreu de Hebreus. Esse mesmo Saulo, depois Paulo, teve a revelação clara de quem é o Messias, lá naquela revelação pessoal na estrada de Damasco, você conhece muito bem a história.
Então ele vai escrever assim em Romanos 1. Vamos lá, por favor. Gostaria que você visse esse texto na sua Bíblia. Romanos capítulo 1, abra por favor. Esse Saulo, que também não tinha resposta para a pergunta do Senhor. Nem Saulo e nem ninguém. Davi escreveu aquele salmo, chamou o Messias de o seu Adonai, porque é evidente que o Salmo 110 se trata do Messias. Aliás, é o único salmo sim, há outras passagens, mas não salmos, esse é o único salmo que une no Messias dois ofícios: o Rei eterno e o sacerdote eterno. Disse o Senhor ao meu Adonai: assenta-te à minha direita, todos os seus inimigos serão postos por estrada dos teus pés. Rei, ele é o Rei. Mas no mesmo Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o Salmo une o reinado e o sacerdócio do Messias numa única pessoa. Única pessoa. Bom, essa era uma pergunta impossível de Saulo de Tarso responder. Mas agora ele foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco. Agora ele viu quem era o Messias, Jesus de Nazaré. Então vamos ver o que ele escreve. Como é que nós podemos coadunar essas duas coisas? Então o Messias não é filho de Davi ou é filho de Davi? Ele é filho de Davi. Em que sentido? Agora, se ele é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor? Como é que nós vamos reunir essas duas coisas? Então vamos ler Romanos capítulo 1, veja aqui. Verso 1, Paulo está introduzindo essa linda epístola. Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora ele conheceu o Messias, né? Nós estamos depois da estrada de Damasco, muitos anos depois. Chamado para ser apóstolo, ou enviado. Separado para o Evangelho de Deus. Olha que lindas palavras. Vamos ver o que ele diz sobre esse Evangelho. O qual Evangelho, esse Evangelho, foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Está bem claro também, não é? Saulo de Tarso viu que tudo que as Escrituras do Velho Testamento diziam era com respeito ao Messias, ou o Evangelho, que é o Messias, ele é o Evangelho. Seguindo, com respeito a seu Filho, atenção aí, o qual, agora está, irmãos, aqui a solução da questão. A solução da questão está aqui, olha, segundo a carne, ou a descendência natural, ele veio da descendência de Davi. Graças ao Senhor. Porque se isso não acontecesse, preste atenção aqui, o Verbo eterno não teria entrado na comunhão da natureza humana. Não é? Ele nasceu de uma mulher. Então ele entrou na comunhão e na participação da natureza humana. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos, todos nós, temos participação comum de carne e sangue. O que é carne e sangue mesmo? Natureza humana. Temos todos participação comum de carne e sangue. Destes, carne e sangue, natureza humana, ele, o Verbo eterno, igualmente participou. Então agora está tudo claro para esse que era um fariseu também, o Saulo de Tarso, e que não tinha resposta para a pergunta de Jesus. Se Davi lhe chama Senhor, como que ele é o filho de Davi e Davi o chama de o meu Adonai? Pergunta sem resposta. Até que ele conheceu o Verbo encarnado de Deus. Na verdade, o conheceu já glorificado, Saulo de Tarso, não é? Então ele diz, segundo a carne, ele é da descendência de Davi. Mas ele não parou aí. Vamos seguir juntos, por favor, esse texto aí. Olha o verso 4. E foi designado o quê? Filho de Deus. Muito importante você combinar as duas palavras, né? Filho de Davi, que nós lemos lá na pergunta do Senhor, e aqui, né? Seu filho, que segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, filho de Davi.
Por um lado, segundo a carne, entrando na natureza humana. Por outro lado, verso 4, designado Filho de Deus, porque é isso que ele é desde a eternidade. Agora, já que estamos aqui, meus irmãos, há uma lindíssima palavra aqui. Então, continue prestando atenção, para você apreciá-la também. É a palavra designado. Se eu fosse perguntar aqui se há em alguma outra tradução, uma outra palavra, talvez você me dissesse manifestado. Parece que a Revista Corrigida traz a palavra manifestado, que é basicamente a mesma coisa, né? Foi manifestado Filho de Deus. Foi designado Filho de Deus. Mas nenhuma dessas palavras atinge o cerne da questão na palavra original. Deixa eu explicar para os irmãos o que isso significa. Significa então que o Verbo de Deus entrou na natureza humana, o Verbo encarnado, segundo a carne, ele é filho de Davi, mas quando ele entra na morte, o que não aconteceu com nenhum homem dessa maneira, quando ele vence a morte, quando ele ressuscita da morte, quando ele é ascenso, entronizado à destra da majestade nas alturas, então ele foi designado ou manifestado o Filho de Deus com poder. Olha as palavras que estão aí à frente. Então, antes de ler o restante desse versículo, continue me escutando aqui. Vamos usar uma ilustração que vai deixar essa linda verdade bem clara. Suponha que você tenha na sua mão umas sementes de mamoeiro. Mas talvez, vamos pensar numa criança. Talvez ele nunca tenha visto um mamoeiro, não saiba que aquela semente é semente de mamão, de mamoeiro. Mas ele sabe que é uma semente. O que ele tem que fazer para descobrir semente de que ela é? Plantá-la. Então, quando ele tomar essa semente, que ele não sabe o que é, sabe que é semente, sabe que tem vida nela, mas não sabe o que é. Quando ele plantar essa semente na terra e o pezinho começar a nascer, então ele vai dizer, é mamoeiro. É isso que significa foi designado, foi manifestado o Filho de Deus. Quando ele estava em carne, quem pôde dizer que ele é o Filho de Deus? Apenas Simão Pedro por revelação do Pai. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é verdade? E os outros que ouviram isso, o reconheceram assim, não é? Mas quando foi que ele foi designado? Quando foi que ele foi manifestado? Quando foi que ficou claro para todos os olhos que ele não é apenas o filho de Davi, mas que ele é o Filho de Deus? Quando foi? Quando ele ressuscitou dos mortos. Então ele foi designado. Agora podemos entender o resto do versículo. Olha aí. Designado Filho de Deus com poder. Quando mesmo? Ou de que maneira mesmo? Segundo o Espírito de santidade. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lembra as palavras de Gabriel para Maria? Quando é que isso foi plenamente manifestado? É claro que ele era Filho de Deus enquanto ele estava jornadeando nessa terra. Era o Verbo encarnado. Mas quando foi que isso foi designado, manifestado, plenamente revelado? Continue o versículo. Pela ressurreição dos mortos. E aí então, ele completa como? A saber, Jesus, esse que é o Jesus de Nazaré, Cristo, ou seja, Messias, e não apenas isso ainda, o nosso Kurios, ou nas palavras do hebraico, o nosso Adonai. Adonai, Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? Então eles ficaram sem resposta exatamente por isso. Como que dizendo, e agora? O que nós poderemos dizer? Porque realmente nós sabemos que ele, segundo as Escrituras, será o filho de Davi. Mas como ele pode chamar Davi, como Davi pode chamá-lo, aliás, de o meu Senhor, sendo ele o seu filho? Então, irmãos, duas maravilhosas verdades. Ele entrou em plena comunhão com a natureza do homem, filho de Davi. Se não fosse assim, não teríamos Salvador nenhum. Homem. Por outro lado, Deus. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito. Ou seja, cada passo que ele dava, ele recebia um selo do Pai. Justificado, 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 justificado. Justificado na mente, justificado no coração, justificado nas emoções, justificado nas escolhas.
justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Filho de Davi, filho de Deus, com poder, mediante, pelo Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que verdade maravilhosa. Agora os irmãos estão vendo então, que indo em direção a eles e confrontando-os com essa pergunta do Salmo 110, o nosso Senhor está voltando àquela pergunta que fizeram a eles. Não queria que você perdesse isso de vista, porque eles perguntaram: com que autoridade você faz isso? Quem é você para vir perturbar nossa ordem aqui, chamar esse templo de casa do teu pai? Não é? Ele está respondendo aqui a pergunta que eles fizeram. Como que ele está respondendo? Ele está dizendo, vamos lá de novo: quais são as expectativas que vocês têm do Messias? Foi a primeira pergunta. O que vocês pensam do Messias? Aí eles vão dizer que ele é filho de Davi, né? Assim Mateus lá registra. Aí ele faz a segunda: mas Davi disse que ele é seu Senhor, porque Davi o chama de meu Adonai, não é? Então aí ele está dizendo: é com esta autoridade que eu faço essas coisas. Esse templo de vocês é apenas uma sombra, uma figura do verdadeiro tabernáculo de Deus que sou eu, diz o Senhor. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, não é maravilhoso isso? Vamos colocá-lo de outra maneira, a mesma coisa. Jesus está dizendo assim para eles: a autoridade com que eu faço essas coisas está em mim mesmo. A autoridade com que eu faço essas coisas é a autoridade do meu senhorio. O que vocês pensam de mim está equivocado. O que eu sou é Adonai. Disse Jeová ao meu Adonai: assenta-te à minha direita. Sabe, irmãos, escute isso também. Esse Salmo 110 aí é um dos salmos messiânicos mais importantes de todos. No sentido que nós citamos no início, ele é o mais importante, porque ele vai unir os ofícios do rei e do sacerdote na única pessoa, do Messias. Ele é citado no Novo Testamento, escute isso também, 11 vezes. Salmo 110, 11 vezes. Assenta-te à minha direita até eu ponho os inimigos por estrado dos teus pés. E tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 11 vezes diretas. E 3 vezes, pelo menos, indiretas. Efésios 1, Colossenses 3, que fazem menção à ressurreição e ao senhorio do Senhor, menções indiretas. Então, se juntarmos tudo isso, são 14 citações desse único salmo. Por quê, meus amados irmãos? Por causa do significado do que nós já acabamos de explicar. É o Jeová eterno, o Deus único, endossando, entronizando, reivindicando o lugar no trono para o seu Adonai, que é o seu Filho, que é o nosso Messias, e que era o Messias deles, mas que eles não reconheceram. Então é uma maravilhosa passagem. E vamos lembrar, nosso Senhor tratou desse assunto como o último que ele iria tratar com essas autoridades. Ele não teria mais nada a ver com elas. Agora ele vai proferir o chamado Sermão do Monte das Oliveiras, que na verdade não parece que esse sermão é registrado aqui em Lucas, no próximo capítulo. Parece que há menções feitas também no Monte das Oliveiras, mas Lucas não registra o sermão do Monte das Oliveiras, é Mateus quem registra o sermão completo. Lucas faz algumas menções e nós nem sabemos se elas foram feitas numa única ocasião. Nosso Senhor pode ter feito menções aqui, ali, aqui, em ocasiões diferentes. Mas em Mateus 24 e 25, aí nós temos o sermão completo lá naquele monte, o Monte das Oliveiras. Então aqui acaba a contenda do Senhor com essas autoridades. E como que ele acaba a contenda? Esse é o ponto que deve ficar no nosso coração. Ele acaba toda a contenda, agora indo em direção a eles, né? Primeiro eles vieram em direção a ele, ele respondeu as perguntas, ou não respondeu, não é? Propositalmente. Agora ele que vai a eles e diz: o que vocês pensam do Messias? Ele está encerrando seu ministério, irmãos. Ele está encerrando seu contato com eles. Ele não tem agora mais nada a ver com essas autoridades. Ele já expôs
o coração deles. Aliás, é o nosso próximo tópico aqui, em Lucas 20. É a próxima sessão. Ele vai expor o coração deles. Então ele vai dizer, o que vocês esperam do Messias? Que ele é o filho de Davi. E o Senhor diz, mas Davi o chama de meu Adonai. Então como ele conclui toda essa contenda? Claramente dizendo, o Messias é filho de Davi segundo a carne, mas ele é filho de Deus, Senhor, Adonai. Porque a promessa do Salmo foi dada a ele. E a promessa do Salmo que foi dada a ele se cumprirá certamente, porque foi dada por Yahvé. Esse que eles tinham até uma outra caneta para escrever o nome. Tão sagrado eles o consideravam. Compreendeu, irmão? Como o Senhor está encerrando todo esse assunto? Então vamos lá seguir. Ainda tem uma coisinha para dizer antes de seguirmos. Abra comigo o Salmo 48. E aí vamos dar o outro passo para nós irmos fechando aqui. Salmo 48. Por favor, abra esse salmo. Olha o que diz os 2 primeiros versos. E nós estamos fazendo isso, abrindo esse salmo, e vamos ler esses 2 versos, pelo seguinte motivo. Com que espírito o Senhor faz essa pergunta para eles? Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E tudo que já vimos. Com que espírito o Senhor faz essa pergunta? Não podemos deixar o contexto de lado nunca. Um capítulo antes, o que nós vimos mesmo? Vamos lembrar? Nosso Senhor entra, ou primeiro, se aproxima de Jerusalém, na sua última subida. E quando ele faz a volta no Monte das Oliveiras, ele vê a cidade, o Monte do Templo. É uma visão magnífica. Ele rodeia o Monte das Oliveiras e vê o templo, o Monte do Templo. E o que acontece? Jesus chorou. E o que ele disse mesmo? Jerusalém, Jerusalém. 2 vezes, irmão. Isso mostra o quê? A intimidade desse gemido, desse clamor, a profundidade desse gemido. Como se dizendo, ó Jerusalém, que matas todos os profetas, todos os que te foram enviados. Quantas vezes, olha essas palavras, irmão, eu quis, quantas vezes eu quis. Aqui nesse último confronto, que nós estamos lendo aí, em Lucas 20, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está indo em direção a essas autoridades e buscando fazer o quê? Que eles reconhecessem quem ele era. Por isso ele pergunta, quais são as expectativas de vocês sobre o Messias? Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Então, para que nós não percamos o espírito do Senhor Jesus. Porque nós tendemos a pensar, nosso Senhor está com aquele último bastão para dar a última surra neles, né? E humilhá-los com uma pergunta que eles não conseguirão responder. Como já explicamos por quê, não é? Mas não foi esse o Espírito do Senhor. Vamos lembrar, vendo a cidade, chorou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas todos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos. Aí está o Espírito do Senhor. Aí está o coração dele. Reunir os teus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Esse é o coração do Senhor, esse é o Espírito do Senhor. Mas ele tem que completar da maneira como ele completou, por causa deles, não é? Mas vós não quisestes. Vós não quisestes. Então ele vai dizer, desde então, desde agora, a vossa casa. Era a minha casa e casa de meu pai. Mas agora, vós não quisestes. Então a vossa casa vos ficará deserta. E você sabe que tem algo mais ainda aí, não é? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus irmãos, quem que estava visitando o povo de Deus? Adonai. O Verbo, o Messias, o Cristo, em quem repousava toda a expectativa daquela nação. Por isso ele faz essa pergunta.
Qual a expectativa de vocês para com o Messias? Não é tremendo esse texto, irmãos? Então, vamos ao Salmo que nós falamos. Olha aqui o espírito do nosso Senhor quando abordava essas autoridades. Olha que lindo o Salmo, só os 2 primeiros versos. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, aqui se refere ao Monte Sião, seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte de Sião, aí está ele, para os lados do norte, e agora essa última expressão, atente, a cidade do grande rei. Ali está ele, irmãos. Ali esteve ele fazendo aquela volta no Monte das Oliveiras, vendo aquela cidade, chorando, lamentando, Jerusalém, Jerusalém, e agora, pela última vez, perguntando a eles quais eram as expectativas deles com relação ao Messias. E explicando tão lindamente, através daquele salmo, que o Messias, o Cristo, é Adonai. Que Jeová prometeu que seria entronizado e todos os seus inimigos seriam postos por estrado dos seus pés. Tremendo, meus irmãos. Vamos seguir então um pouco mais. A próxima sessão, vamos a ela. Quero abordá-la de modo bem objetivo, mas importante que nós façamos. Olha o que acontece depois que tudo isso é colocado. Verso 45, Lucas 20, voltemos lá, verso 45. Ouvindo-o todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Então aqui a ambiência não mudou, mas o foco mudou. Aqui ele não está falando para escribas, fariseus, como fez antes, né? Citando o Salmo 110. Aqui ele se volta para os discípulos. E aqui nós temos, irmãos, um texto tão simples, podemos assim dizer, mas tão profundo no seu significado. Vamos lembrar, o Senhor está terminando, é a última contenda dele com esses homens. Ele que foi em direção a eles. Fez a pergunta relacionada ao Salmo 110. E agora vai se voltar para os seus discípulos. No mesmo ambiente, eles estão ali ainda. Por isso é dito assim, ouvindo todo o povo. Está vendo? Nesse verso. Então ele não saiu do ambiente. Mas como que ele se volta agora e vai falar algo para os seus, os discípulos. Vamos ver o que ele vai falar. Queria dividi-lo da seguinte maneira. Ele vai mostrar qual era a inspiração dessas autoridades, aí os escribas. Mateus acrescenta os fariseus. Então nós temos que dizer que aí havia, Lucas diz só escribas, e Mateus diz escribas e fariseus. Então estão aí essas autoridades religiosas, né? Nosso Senhor vai falar sobre, escute bem, qual é a inspiração que movia a vida deles. E, segundo, quais eram as suas ações, nessa ordem. Claro, toda ação é movida por uma inspiração. Então, olha como o Senhor foi preciso, irmãos, porque Ele sempre começa com o coração. Por favor, mantenha sua atenção nisso. Ele sempre começa do interior. Então Ele vai dizer para os seus discípulos, se guardem dos escribas e dos fariseus. Por qual motivo? Se Ele dissesse só isso, Ele já teria uma exortação, né? Mas Ele vai muito além. Ele vai dizer, em outras palavras, eu vou expor para vocês quais são as motivações deles. Qual é a inspiração deles? Para que eles vivem? E segundo, quais são as ações deles? Consequência da sua motivação, da sua inspiração. E aqui quero selecionar uns itens para nos ajudar. Porque sabe, irmãos, embora nós não sejamos nem escribas e nem fariseus, nós precisamos provar o nosso coração com relação a essas motivações. Ou com relação a essas inspirações. O que é que nos inspira em nossa vida e viver? Para o que vivemos? E nossas ações, frutos dessas inspirações ou motivações. Então vamos lá devagar agora. Seguindo, verso 45 do capítulo 20, então. Ouvindo todo o povo,
recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que, número 1, gostam de andar com vestes talares. O que será que isso significa? Talvez você já tenha lido isso aí um número de vezes, né? Mas nunca tenha sabido o significado. O que significa o Senhor dizer que eles gostam de andar com essas vestes talares? Primeiro, era um uniforme de escriba, para que onde eles fossem, eles tivessem reconhecimento público. Está aí a primeira inspiração. Eles eram motivados por reconhecimento público, ou reconhecimento das pessoas. Isso não mexe com os nossos corações? Nós vivemos nossas vidas em busca de alguma maneira, sabe, irmãos, às vezes é tão sutil, em busca de reconhecimento público. Vamos diminuir um pouquinho essa esfera? Nós vivemos nossas vidas em busca de reconhecimento dos santos. Nós vivemos nossas vidas em busca de reconhecimento da sociedade, pelo que temos, pela roupa que vestimos, pelo carro que andamos. Perguntas que nós temos que responder. Gostam de andar com vestes talares. Compreendeu bem? Busca de reconhecimento público. Eles nunca iam sair com outra roupa. Eles iam sair com o uniforme de escriba. Porque todos que os vissem diziam, lá vai, e o escriba, vamos lembrar, significa o quê mesmo? Eles eram as autoridades morais do povo. Os sacerdotes eram as autoridades espirituais. Sacerdotes. Os escribas, autoridades morais. Os anciãos, autoridades civis. Os três são mencionados no capítulo anterior, capítulo 20. Foram em direção a Jesus, os sacerdotes, os escribas e os anciãos. Autoridades espirituais, autoridades morais, autoridades civis. Então aqui estamos falando dos escribas, autoridades morais. Onde eles iam, ali vai uma autoridade moral. Compreende? Busca de reconhecimento público. O Senhor está dizendo que eles viviam para isso. Vamos pensar sobre isso, meus amados irmãos. Porque essa questão de ser reconhecido, ela pode e é buscada nas menores esferas dos nossos relacionamentos. Essa é a primeira. Segundo, saudações nos mercados. Interessante, né? Saudações nos mercados. Há traduções que dizem nas praças. Então, da mesma maneira, eles queriam ser identificados como aquilo que eles eram. Saudações nas praças. Terceiro, primeiras cadeiras. Olha a sequência do texto. Primeiras cadeiras nas sinagogas e nos banquetes ou nas festas. Então, quando vai para o banquete, vai para uma festa, não assenta em nenhum outro lugar. São as primeiras cadeiras. O que eles estão buscando aí? Proeminência. Então, querem ser identificados pelo que são, orgulho, vaidade, claro. Ser identificados pelo que são, obterem reconhecimento público, já falamos, né? Andar com as vestes talares, e proeminência. Primeiras cadeiras, nos banquetes e nas festas. Isso é o que os inspirava. Agora ainda, seguindo, e indo já para o nosso final, as suas ações. Claro, irmãos, se eles são inspirados por isso que nós já falamos, por ser identificados como autoridades, né, morais, ter reconhecimento público, ter proeminência, então, quais eram suas ações? Será que elas podiam ser adequadas, santas, retas, agradáveis a Deus, com esse tipo de inspiração e de motivação? Nunca. Então, quais eram suas ações? Verso 47, olha aí. Os quais devoram as casas das viúvas. Quando nós vemos alguns comentários sobre isso, sabe o que você encontra? Que não dá nem para explicar o que esse versículo quer dizer. De tão trágico, horrível e terrível que ele é. Então, pode ver que o nosso tradutor usou a palavra devoram. Devoram casas de viúvas. Não é por menos que Lucas registra o que mesmo na próxima sessão? O que nós temos aí no 21, de 1 a 4? A oferta de uma viúva pobre. Aquela que deu tudo o que possuía e que então agradou sobre todos os outros o coração do Senhor. Vamos encerrar com isso daqui a pouco e vamos ver por quê.
Então diz, se eles são motivados por serem identificados como autoridades morais, são motivados por terem reconhecimento público, são motivados por terem proeminência. Então, com todas essas motivações, o que eles fazem? Devoram as casas das viúvas. Acho que para tentar explicar o que isso significa, nós teríamos duas palavrinhas aqui, que ainda não chegam ao fundo da questão. Primeiro, opressão. Oprimindo viúvas. E segundo, fraude. Fraudando viúvas. Irmãos, quem está fraudando viúvas e oprimindo viúvas são as autoridades morais do povo. São os escribas. Por isso que o Senhor disse, guardai-vos deles. Porque eles são motivados por essas coisas que citamos aqui. E por isso então eles vão agir dessa maneira. Vão devorar as casas das viúvas. Agora não terminou o problema, a tragédia. Olha o que diz no texto ainda. E para o justificar. Oprimindo, fraudando, assolando a casa das viúvas, mas eles eram os religiosos, não é? Então como que eles iriam justificar isso? Essa fraude e essa opressão? Outra expressão muito terrível aqui. Eles fazem longas orações. Num comentário de Campbell Morgan sobre isso, achei muito interessante. Ele disse que esse comentário foi feito por um irmão, um servo do Senhor contemporâneo da época dele, Samuel Chadwick. Ele disse que esse irmão, quando viajava para pregar o Evangelho, quando ele ia a uma cidade próxima, sua esposa não ia, né? Ele ia a uma cidade próxima, então ele escrevia uma carta curta para a sua esposa. Quanto mais distante ele ia, mais longa era a carta que ele escrevia. Para de alguma maneira, digamos, justificar a sua ausência, né? A sua demora. Então esse irmão usou essa ilustraçãozinha e disse assim, parece que quanto mais longas são as nossas orações, mais nós queremos nos justificar através delas. Não é? Porque, na verdade, irmãos, orações são pequenos balbuciares de um bebê, de um filho, diante do seu Senhor. Ele não tem que destrinchar Não vou dizer o que não, você sabe. Não é? Aquele que você vai passando de um por um, assim. Fazem longas orações para o justificar. Mas eles devoram as casas das viúvas. Duas ações. Como conclui o texto? Estes sofrerão juízo muito mais severo. Por quê? Primeiro, porque eles estavam diante do povo como aqueles que deviam representar o Senhor. E que representação é essa, meus irmãos? Não é? E segundo, porque eles faziam o que eles faziam. Eles não só não representavam o Senhor, como faziam o que faziam. Então o Senhor disse, certamente, eles sofrerão juízo muito mais severo. Assim é o nosso amado Senhor, nosso amado Pai Celestial. Ele não é um Papai Noelzinho. Ele trata e lida com cada um segundo suas motivações, segundo as suas ações. Não é assim? Graças ao Senhor por isso. Agora concluindo, então, meus irmãos. Não precisamos reler esse texto chamado A Oferta da Viúva Pobre. Vamos só terminar com ele aqui rapidamente. O registro de Lucas foi sobre devorar casas de viúvas, que acabamos de ver. Imediatamente depois, na sequência do seu texto, ele coloca algo de uma viúva. Diz que aquelas pessoas passavam então por um cofre. Na tradução aí nós temos gasofilácio. A palavra original, na verdade, fala de vasilhas. Deviam ter várias vasilhas nesse lugar. Nesse pátio das mulheres, como alguns eruditos mencionam. É ali que estavam, várias vasilhas nesse pátio. E as pessoas passavam ofertando ali. Oferta de todo jeito, oferta de todo tamanho, ricos ofertando, está escrito aí no texto. Então vem essa viúvazinha, paupérrima, como diz a palavra, com 2 moedinhas. Alguém já ousou fazer essa conta para ver o que ela tinha. Mal dava para comprar um pãozinho. Então a ideia aí, a abordagem aí, é que ela tinha, isso que ela ofertou era o seu mantimento para um dia.
Então, certamente naquele dia, ou ela foi ajudada por alguém, ou ela fez jejum. Porque o texto que é usado aí diz assim: ela deu todo, olha isso, todo o seu sustento. A palavra para sustento aí no grego é bios. Bios significa o que mesmo? Vida. Bios, vida. Então ela deu todo o seu bios, toda a sua provisão de um dia, aquelas 2 moedinhas. Então o Senhor disse, ela ofertou muito, não é apenas mais, é muito mais. E quando ele diz de todos os outros, ele não disse de cada um dos outros. Ele está reunindo todos os outros num montante só. Ele está dizendo, todos estes que ofertaram, aqui, todos juntos, eles ofertaram nada diante do que ela ofertou. Essas 2 moedinhas que não valem nada, comprar um pãozinho, mas ela deu todo o seu sustento. Aí, para terminar, onde está o contraste aí que alegrou tanto o coração do Senhor? Sabe onde está? Primeiro, quando ele falou sobre a motivação dos escribas, que nós já estudamos, nós vamos resumi-lo em uma frase. Tudo o que eles faziam era para sua própria satisfação pessoal. Tudo para eles mesmos. Eles estão no centro, né? Eles são o centro. Então, tudo que faziam era para o homem, era para si mesmo. O que aquela mulher viúva fez é o quê, então? Tudo para Deus. Os escribas, tudo para o homem. A viúva pobre, tudo para Deus. Por isso esses 2 textos estão colocados assim, um ao lado do outro. Agora, o último detalhe para finalizar. Quando é dito então que aqueles outros que ofertaram, eles ofertaram do que lhes sobrava, não é isso que você tem aí do seu texto? Sabe qual é a palavra específica? Eles ofertaram o supérfluo. Muito interessante. Significa que aquilo que eles deram podia ser uma quantia imensa, mas não faria para eles a menor diferença. Porque era o supérfluo. Então eles pegaram o supérfluo, mesmo que fosse muito, e jogaram no cofre. A viúva não pegou o supérfluo, a viúva pegou a sua vida e colocou no cofre. Sua vida eram 2 moedinhas para se comprar um pão. Então nosso Senhor disse, ela ofertou. Ou seja, meus irmãos, tão clara a lição. Nosso Senhor está dizendo, ela ofereceu todo o seu coração. Eles ofereceram o supérfluo, o que para eles, na verdade, não faria diferença. Então, o que é que Deus busca de nossas vidas? Resto do tempo, resto do dinheiro. Não estou dizendo que você tem que tirar tudo do banco e ofertar. Não é a isso que nós estamos nos referindo. Nós estamos nos referindo ao que significa o nosso ofertar. De tempo, de dons, de dinheiro, de cuidados e de etc. É o que sobeja, é o supérfluo, ou é aquilo que para nós significa vida, bios. Então, assim termina o assunto do Senhor, como falamos com essas autoridades. Aqui acabou. Agora o Senhor terá algumas palavras para os seus discípulos, vai partir o pão com eles, vai para o Getsêmani, vai ser preso, vai ser crucificado e depois ressuscitar. Então vamos ter capítulos aí na sequência, 21, 22, 23 e 24. 4 capítulos. E nós terminamos essa história bendita do nosso Senhor Jesus. Nós vamos guardar em nosso coração então, meus irmãos, esses 3 parágrafos que nós vimos aí. Vamos observar a relação entre eles. E vamos pedir ao Senhor que nós absorvamos essas lições. Aliás, ou afinal de contas, nós não nos reunimos hoje para estudo bíblico. Nós nos reunimos para meditar na palavra do Senhor. O que isso nos toca? O que nos inspira? Nossas ações têm qual origem? E nos lembrar o que fecha isso, a viúva pobre. Se a nossa inspiração e, consequentemente, as nossas ações têm como fundamento tudo para Deus, então isso alegra o seu coração. Mas se é parte para Deus, então isso nunca irá alegrar o seu coração, não importa o quanto seja. Então, que o Senhor nos ajude nesse assunto. Vamos orar. Amado Pai Celestial, te agradecemos pelas Tuas Escrituras sagradas e porque realmente
para os nossos pés é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Por isso te pedimos, ó Senhor, sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração. Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Obrigado, Senhor, pela sua fiel perseverança nos seus tratos com as nossas vidas, porque somos teus. Tu nos amaste, tu nos compraste. Bendito seja teu nome. Prossiga, Senhor, teu trabalho, purificando os nossos corações, nossas motivações, nossas inspirações, para que nossas vidas sejam agradáveis ao teu coração. Assim nós oramos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém.